Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Desde os primeiros dias da Igreja Romana, os parentes masculinos de Jesus representavam um problema que, no entanto, foi facilmente contornado quando a Igreja os expurgou para trás na tradição, enquanto Maria, a mãe de Jesus, foi trazida para frente. O desafortunado José, pai de Jesus e Tiago, e o verdadeiro elo na sucessão real, foi deliberadamente deixado de lado, enquanto o culto à Virgem Maria cresceu fora de proporção. Por meio dessa estratégia considerada, o conhecimento público de contínua linhagem de Judá foi convenientemente suprimido. A Igreja, então, estipulou regras quanto a quem podia ser retratado em arte e como. Ana, mãe de Maria, raramente aparecia em quadros com sua filha, porque sua presença detrataria Maria de seu estado divino. Se a presença visível de Ana fosse essencial, ela era colocada numa posição, então, subordinada. Santa Ana e a Madonna de Francesco de San Gallo é um bom exemplo de como a mãe se senta atrás da filha. A visão da Santa Ana de Cessi mostra a Ana ajoelhada diante de uma visão de Maria. A Virgem e o menino com Santa Ana de Leonardo da Vinci é astutamente feito de maneira que mostra Maria sobre o joelho da mãe, ficando na frente dela. De modo semelhante, Ana aparece atrás da filha em A Família da Virgem de Pietro Perugino. O marido de Maria, José, e o pai dela, Joaquim, geralmente eram confinados a posições inferiores ou ao fundo nos trabalhos artísticos. Os dois personagens criavam problemas porque suas funções paternais eram contrárias à alegada Imaculada Conceição. Os afrescos de Tadeu Gaddi, que morreu em 1366, preferiam reduzir Joaquim, mostrando-o em seu momento menos dignificado. Ele foi frequentemente reproduzido no momento em que o sumo sacerdote Issacar o expulsava do templo, achando que poderia ter oferecido um cordeiro para um banquete quando ainda não era o pai. Na Sagrada Família de Michelangelo, Maria é elevada a um trono central, enquanto seu marido José recosta sobre uma balaustrada ao fundo, apresentamente contemplando alguma outra coisa não relacionada ao tema principal. A Igreja adoraria negar que a bem-aventurada Maria sequer se casou, mas os artistas não podiam fugir da clareza dos evangelhos. Entretanto, não havia espaço para sugestões de contato físico entre José e Maria. Por esse motivo, José costumava ser representado como alguém consideravelmente mais velho que a esposa, perdendo o cabelo e não se interessando muito por sua família, como visto na Adoração dos Pastores de Ghirlandaio, de 1485. O famoso quadro Doni Tondo, de Michelangelo, de 1504, também apresenta um José bem calvo e de barba branca, assim como o Descanso da Família na Fuga para o Egito, de Caravaggio. Na verdade, José costumava ser mostrado praticamente como um enfermo, sentindo-se desconfortável e apoiando em uma muleta, quando Maria estava sempre bela e serena, como em A Sagrada Família de Paolo Veronese. Quando José foi canonizado na Espanha, mais ou menos no século XVI, a situação mudou um pouco para o benefício dele. Entretanto, por meio de um simbolismo sutil, ele era retratado apenas como pai adotivo de Jesus, carregando sempre um lírio para expressar a pureza de seu relacionamento com Maria. O renomado quadro Sposacilísio de Rafael
mostrando o casamento de Maria e José, encaixa-se nesta categoria, mostrando um lírio no topo do cajado de José, embora mostre um pouco mais jovem do que se acostumava. Assim como o lírio era o símbolo aceito da virgindade de Maria, a rosa era o símbolo de sua beleza. Frequentemente, ela era representada segurando uma rosa ou num jardim de rosas, como na Madonna de Cesare di Sesso e a Madonna e a Roseira de Martin Cho. Os dois conceitos derivam dos Cânticos. Eu sou a rosa de Sharon, o lírio dos vales. Desde tempos muito remotos, o lírio era chamado de Fleur de Marie, e foi por esse motivo que o gladiolo, em sua forma judaica de Fleur de Lis, era adotado pelos reis merovíngios para significar sua descendência messiânica na França. A presença necessária de José era a causa da certa dificuldade para os artistas reproduzindo a natividade. Mas a dificuldade foi superada em pinturas mais ou menos do século XVI, como A Natividade, de Alessandro Moretto, que o mostrava idoso e usando o cajado para se firmar. Às vezes, José aparece até senil ou adormecido, como um quadro de Lorenzo di Credi. De uma forma ou de outra, esse descendente real da casa de Davi foi constantemente reduzido à função de observador supérfluo, como em A Adoração dos Magos de Hans Melling, e raramente lhe deram a chance de fazer parte de alguma ação relevante. Além disso, em quadros como O Repouso no Egito, de Van Dyck, José mal aparece capaz de exercer qualquer ação, parecendo prestes a cair aos pés de Maria e se juntar ao pai dela, Joaquim, no caminho oficial ao esquecimento. Em meados do século VII, Roma estava em posição de começar a desmantelar a sucessão merovingia na Gália. Um plano que, como vimos anteriormente, foi elaborado no batismo do rei Clovis. Em 665, o prefeito do Palácio de Austrácia, que seria o posto equivalente ao de primeiro-ministro, se encontrava firmemente sob controle papal. Quando o rei Sigberto II morreu, seu filho Dagoberto tinha apenas 5 anos de idade e o prefeito Grimoaldo resolveu agir. Para começar, ele sequestrou Dagoberto e o levou à Irlanda para viver exilado entre os escoceses gaélicos. Depois, não esperando rever o jovem herdeiro, Grimoaldo disse à rainha Irmanthild que seu filho tinha morrido. O príncipe Dagoberto foi educado no mosteiro Slane, perto de Dublin, e se casou com a princesa Matilde quando tinha 15 anos. Subsequentemente, ele foi a York sob a tutela de St. Wilfrid, mas Matilde morreu e Dagoberto resolveu retornar para a França para enorme surpresa de sua mãe. Neste meio tempo, Grimoaldo tinha colocado seu filho no trono da Austrácia, mas Wilfred de York e outros espalharam a notícia da traição e do prefeito, e a casa de Grimoaldo foi devidamente desacreditada. Tendo casado pela segunda vez, e agora com Giselle de Razes, uma sobrinha do rei visigoto, Dagoberto foi reinstituído em 674, depois de uma ausência de quase 20 anos, e a intriga romana sofreu um revés, mas não por muito tempo. O reinado de Dagoberto II foi curto, mas eficaz. Seu principal sucesso foi centralizar a soberania merovingia. Mas o movimento católico estava firmemente decidido a negar sua herança messiânica, porque ela obscurecia a supremacia do Papa. Entre os inimigos invejosos de Dagoberto estava seu poderoso prefeito Pepino de Heristal, o Gordo. 2 dias antes do Natal de 679, o Dagoberto estava caçando perto de Stenay, nas Ardenas, quando foi confrontado pelos homens de Pepino e morto com lanças, empalado em uma árvore. A Igreja de Roma aprovou rapidamente o assassinato e logo entregou a administração merovingia de Austrácia ao ambicioso prefeito. Pepino, o Gordo, foi sucedido por seu filho ilegítimo, o bem conhecido Carlos Martel, ou o Martelo.
que ganhou o reconhecimento por rechaçar a invasão moura perto de Poitiers em 732 d.C. Em seguida, ele apoiou a empreitada romana, obtendo controle de outros territórios merovingios. Quando Martel morreu, mais ou menos em 741, o único merovingio com alguma notável autoridade era o sobrinho de Dagoberto II, Childerico III. O filho de Martel, Pepino, o Breve, era o prefeito de Neustria. Até aquele ponto, exceto pela questão de Grimoaldo, a monarquia merovingia tinha sido estritamente dinástica. A sucessão hereditária era um direito automático e sagrado, uma questão na qual a igreja não podia se meter. Mas essa tradição estava destinada à superação, tão logo Roma agarrasse a oportunidade de criar reis por meio da autoridade papal. Em 751, Pepino o Breve, aliado ao Papa Zacarias, garantiu a aprovação da Igreja para sua coroação como rei dos francos, no lugar de Childerico. Para facilitar esse processo, um documento fraudulento foi produzido que decretava que o Papa era o representante escolhido pelo próprio Cristo na Terra, e só ele tinha o direito de nomear reis. O documento se chamava Doação de Constantino e diziam que ele tinha sido escrito e assinado por Constantino há uns 400 anos. Como já foi comprovado muitas vezes a partir da Renascença, a doação, assunto discutido em detalhes em Realm of the Ring Lords, era uma farsa gigante. No entanto, permitia que o tão esperado ideal da igreja fosse realizado e a partir daquele momento os reis só eram endossados e coroados por prerrogativas romanas auto-investida de autoridade. Assim, Pepino se tornou rei com a bênção do Papa e Childerico foi deposto. O voto de aliança feito pela Igreja Romana em 496 d.C. ao rei Clovis e aos seus descendentes foi quebrado. Depois de quase 2 séculos e meio, a Igreja estava em posição de usurpar o antigo legado da linhagem merovingia e assumir controle do reino franco, ordenando seus próprios reis. Childerico foi publicamente humilhado pelos bispos. Seu cabelo, longo, segundo a tradição nazarena, foi cortado brutalmente, curto, e ele ficou aprisionado no mosteiro, onde morreu 4 anos depois. Assim começava uma nova dinastia de reis franceses, os Carolíngios, cujo nome vinha do pai de Pepino, Carolus Martel. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.